Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade àquela nossa última aula, tá? Falando um pouquinho sobre os protocolos que são utilizados na web. E aqui, para a aula não ficar tão grande, a gente vai tentar fazer uma aula um pouquinho mais curta e quebrar em esse vídeo e mais um para a gente então concluir o assunto, tá certo? Bem, outro conceito importante aí no desenvolvimento de aplicações web é o conceito de cookies, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí o cookies, né? Que o navegador armazena os cookies, para que é que servem os cookies, o que é que são esses cookies, né? Então, os cookies eles permitem que os servidores, né, identifiquem os clientes. Então, a partir desse arquivozinho aqui, né, o cookie, o servidor ele consegue manter um pouco, né, assim, fazer um relacionamento dos clientes e o histórico que esses clientes têm com o servidor, né? Porque vocês viram que o HTTP, né, que é o protocolo que é utilizado aí na web, ele não guarda estados, né? Ou seja, se ele não guarda estados, a requisição anterior e a futura, elas não se conhecem, né? Elas não estão relacionadas, elas são independentes. Por elas serem independentes, o servidor não tem como fazer essa rastreabilidade de quais clientes já acessaram aquele servidor, quais serviços aquele cliente requisitou. Então o cookie ele tenta auxiliar, né, isso aí e trazer esse conhecimento a mais para o servidor. Então os navegadores automaticamente enviam, né, o cookie para o servidor a cada requisição e o servidor pode mudar o cookie a cada resposta que ele reenvia para o cliente. Então o cookie ele é uma pequena quantidade de informação que fica armazenado na máquina do cliente, tá? E toda vez que o cliente faz a requisição, esse arquivo ele é enviado para o servidor. É uma quantidade de informação que é armazenada na máquina do cliente que possibilita a identificação de informações dos usuários que acessam aquele determinado servidor. Então, para cada servidor, né, você vai ter um cookiezinho diferente, tá? Para que um outro servidor não saiba tudo que você já fez, né? Quais outros servidores você já consultou. Então, essa informação é só entre o cliente e aquele servidor específico, tá? O cookie ele pode estar na memória do navegador ou armazenado em disco, né? Geralmente ele é armazenado no disco quando você fecha o browser ou quando você faz alguma requisição que precisa ser gravada no disco. E o cookie ele contém um parzinho, né, de chave e valor, tá? Então, a dica é usar o cookie com moderação, né, para você não causar problemas de segurança, né, para o seu cliente. E o uso de cookies pode permitir que o usuário, após ter se autenticado, né, ele desligue o computador, acesse o site um tempo depois e não precise se autenticar novamente, né? Então isso acontece bastante aí no Gmail, né, no Facebook, no Instagram. A gente faz login uma vez e esse login ele fica lá salvo de forma indeterminada até que aconteça alguma requisição do servidor, né, para derrubar essa informação, ou aquela informação que está gravada no cookie ela vence, né, porque ela também tem uma validade, né, ou quando o cliente apaga os cookies do navegador. Então essas informações, né, geralmente elas ficam lá por tempo indeterminado até que uma ação externa limpe, né, apague essas informações lá do cookie, tá? E o que é que contém no cookie, né? Geralmente você tem essas informações, né? Você tem um nome, um valor, o endereço do servidor, né, que ele está associado, o caminho do cookie e a validade do cookie, né? Então os cookies eles são enviados no cabeçalho HTTP. Lembram lá daquela imagem que a gente viu nas aulas anteriores, onde você tem aqui o cabeçalho da mensagem HTTP, né? E você tem aqui um espaço que é reservado para o método HTTP, né? E outras informações aqui, né, que ficam bem estruturadas. Então, uma delas aqui é a informação, né, referente ao cookie, tá? Isso aqui é um exemplo, tá, de uma arquitetura, né, geralmente utilizada na web. Então, nessa camada, né, mais alto nível, você vai ter os clientes e os servidores, né, onde o browser aqui vai estar representando o cliente, né, aí o browser pode ser um Firefox, o Chrome, Internet Explorer, né, o Opera e etc. E aí você vai ter a internet que vai lhe propiciar o meio de você acessar um determinado site que está armazenado aqui em um servidor qualquer, tá? Então, isso aqui é o que acontece em alto nível. Quando você desce mais um pouquinho, né, você vai para uma camada mais abaixo, mais específica, aí aqui começa a entrar o uso do HTTP e das URIs, né,
a linguagem HTML e CSS, né, para fazer a estrutura das páginas. Aí dentro do servidor aqui, você vai ter o servidor web, né, que geralmente é utilizado o Apache, né, ou Microsoft IES, WebRick, etc. Então você vai ter um servidor web que vai se comunicar com a sua aplicação web. É isso aqui que o desenvolvedor geralmente produz, né? É o aplicativo que vai se... É o aplicativo... O seu servidor é um aplicativozinho, né? Um processo que vai rodar lá na máquina do servidor. E esse aplicativozinho, esse código, ele é gerenciado pelo servidor web, tá? Então, o seu aplicativo ele pode ter acesso, né, a algumas bases de dados que também estão armazenadas dentro do servidor, tá? As bases de dados também podem estar armazenadas em servidores externos, tá? Então pode aqui você ter um novo servidor que armazena aqui um banco de dados e toda vez que você vai acessar esse banco de dados, você utiliza aqui a internet ou uma rede local para fazer o acesso a esse banco de dados, tá? Mas geralmente ele fica armazenado na mesma máquina onde você tem o seu aplicativo rodando, né? O seu serviço, o seu aplicativo web e também o servidor web. E dentro do seu aplicativozinho, né, ou seja, dentro do seu código, você pode utilizar aqui o padrão MVC para você fazer a estruturação dos seus arquivos, né, a estruturação da lógica da sua aplicação. Então você pode criar aqui arquivos de modelos, né, de controladores ou de visões, né? Então geralmente se tem essas três entidades aí dentro do padrão MVC, né? Daí o nome Model View Controller, tá? MVC. Então, geralmente os modelos, né, eles são utilizados para você fazer referências aos dados, né, para você fazer a modelagem dos dados. Os controladores, eles permitem que o fluxo da informação seja redirecionado, né, para o local certo. E as views, né, fazem a parte da comunicação com o usuário, né, fornecem a interação com o usuário, que é então redirecionada pelos controladores, tá? Então isso é uma estrutura básica aí, né, geral, que é utilizada na web, tá certo? Dentro dessas arquiteturas, né, que são utilizadas, essas formas de você organizar os componentes, duas que são muito utilizadas é a cliente-servidor, né, que é de longe a mais utilizada, tá? A arquitetura cliente-servidor. E você tem também a arquitetura peer-to-peer, né, que é chamada também de ponto a ponto ou P2P, tá? Então essas são as duas arquiteturas aí que são utilizadas com mais frequência na web, tá? A arquitetura cliente-servidor, ela é de longe a mais utilizada aí, praticamente todos os serviços, né, que são oferecidos na web utilizam essa arquitetura cliente-servidor, né? Onde você tem aqui um servidor e esse servidor ele recebe requisições de diversos clientes e se comunica, né, enviando respostas para diferentes clientes. Então você tem N clientes aqui que se comunicam com um servidor geralmente. Então esse servidor pode ter alguns problemas, né, como sobrecarga, tem um ataque muito conhecido que é o ataque de DOS, né, onde você negação ao serviço, né, denial of service, onde você pode acabar sobrecarregando o servidor se você fizer muitas requisições de forma simultânea a ele e ele não vai conseguir tratar todas essas requisições, tá? Já a arquitetura peer-to-peer, né, é uma arquitetura distribuída, ela é geralmente utilizada no compartilhamento de arquivos, né, por exemplo, o Torrent, né, o Torrent utiliza uma arquitetura peer-to-peer e alguns outros sistemas aí também, tá? Então, esses dois modelos são exemplos de arquiteturas gerais do sistema em alto nível, tá? Então, isso aqui, conforme você vai quebrando essa estrutura, você vai sendo mais específico, né? Você vai tendo outras formas de organizar os componentes. Então, isso aqui é uma forma bem simples de você modelar como será a comunicação da sua aplicação web, tá? O cliente e o servidor eles são especializados em suas tarefas e o cliente e o servidor é um padrão de arquitetura, né? Muitos também chamam de estilo arquitetural, né, o padrão arquitetural, mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui agora, tá? E a parte da seleção de estilos, né? Por exemplo, a gente viu aqui que o servidor ele se comunica com os clientes e é assim que as coisas acontecem, né? O cliente envia uma requisição, o servidor vai e responde e pronto. Ou seja, se eu fizer alguma coisa um pouco diferente disso,
eu não tenho mais uma arquitetura cliente-servidor. Não é bem assim, né? Você pode fazer algumas modificações desde que você não sobrescreva a ideia principal da arquitetura, né? Então você pode fazer modificações pequenas para adaptar para a resolução do seu problema, né? Então aqui a gente tem outros exemplos, né, de arquiteturas, por exemplo, a arquitetura de módulo backup, né? Então, aqui você tem, juntando esses dois módulos aqui, o módulo de backup, né, de dados e o módulo do servidor, juntando esses dois, você tem aqui um estilo arquitetural chamado repositório, né? Estilo ou padrão arquitetural chamado repositório. E aí você tem que garantir aqui a sincronização desses dados, tá? Então, isso aqui já é um padrão, mas isso aqui somente não resolve o meu problema. Por quê? Porque o meu problema é maior do que isso, né? Mas isso aqui, esse pequeno conjunto aqui, eu vou utilizar esse padrão aqui chamado repositório. O aqui, eu também estou utilizando o padrão cliente-servidor, né? Vejam que isso tudo aqui é dentro da minha única aplicação, né? E o que é minha aplicação? Eu tenho aqui um módulo do cliente, né, que garante o acesso ao usuário. Eu tenho o meu módulo do servidor, e esse meu módulo do servidor, ele se comunica com o módulo de gerenciamento dos dados, onde ele tem também um gerenciamento aqui do backup e o gerenciamento de uma aplicação legada, né, que não tem mais atualizações, por exemplo. Então, essa estrutura aqui, ela resolve o meu problema, certo? É para resolver o meu problema. Mas não necessariamente eu vou precisar utilizar somente um padrão arquitetural, por exemplo, o cliente-servidor ou peer-to-peer. Não, eu posso utilizar, né, vários padrões arquiteturais, desde que eles estejam se comunicando de forma correta, né? Ou seja, eu faço pequenas modificações em cada um, mas a ideia principal dele, né, ela é mantida. Por exemplo, o cliente-servidor, eu tenho aqui que o meu cliente acessa ao meu servidor e o meu servidor responde ao meu cliente. Então, isso caracteriza uma arquitetura cliente-servidor. Aqui no meu padrão repositório, eu tenho o módulo separado que é feito backup, e que esse módulo de backup ele fornece somente leitura, né? Enquanto o módulo servidor é que permite a leitura e a escrita de dados. Então, se eu fizer uma alteração nesse módulo, automaticamente ele vai se comunicar com esse aqui para atualizar as informações e manter o sincronismo, tá certo? Aqui, nesse outro trecho aqui, vejam que está tendo sobreposição, né, já aqui, ó, dos componentes. Então, aqui eu também vou ter uma arquitetura cliente-servidor, porque eu tenho o meu módulo servidor, que está se comunicando com o meu outro módulo servidor, né, gerando aí uma arquitetura cliente-servidor. Ah, professor, mas os dois são servidores, como é que é uma arquitetura cliente-servidor? Porque, vejam, no momento, esse cara aqui, ele vai deixar de ser servidor e ele vai ser um cliente. Por quê? Porque ele vai estar fazendo uma requisição a esse módulo aqui. E esse cara aqui ele vai estar devolvendo a requisição para esse primeiro. Isso caracteriza a arquitetura cliente-servidor. E do mesmo modo, né, pode acontecer com outros módulos também, tá? Aqui eu também vou ter uma arquitetura cliente-servidor, né, do meu módulo e para o módulo do backup, né, ou seja, quando eu tiver operações de leitura, eu vou ter também uma caracterização da arquitetura cliente-servidor. E vejam que eu tenho aí, né, diversos estilos arquiteturais que são utilizados aí na minha mesma aplicação, tá? Então, você não deve, né, se apegar a ser muito restrito a como funciona o padrão, você deve adaptá-lo, né, para resolver o seu problema, tá? Além disso, né, ainda sobre os estilos e padrões arquiteturais, nessa comunicação de processos, né, ele é baseado na comunicação via troca de mensagens entre os processos, em geral via rede, tá? Então vejam que aqui a gente começa a especificar um pouquinho lá aquele padrão, né? A gente viu que o cliente-servidor o cliente vai enviar uma requisição para o servidor pega e responde. Mas como é feito isso? A gente está dizendo que isso é feito por troca de mensagens, né? Ou seja, o cliente e o servidor, eles não compartilham espaços de memória e o cliente ele não acessa diretamente um dado aqui dentro do servidor, né? Ele faz uma requisição, ou seja, ele envia uma mensagem por troca de mensagens. Então essa mensagem é lida aqui no servidor, interpretada, autorizada e então o arquivo requisitado é devolvido para o servidor, tá? A comunicação de processo, né, que ela acontece por troca de mensagens. Você tem aqui diversos clientes, né, que se vão se comunicar com o servidor.
E aqui a gente tem um exemplozinho de uma biblioteca de filmes e fotografias, né? Então a gente vai ter o meio de comunicação aqui, que vai ser a internet. A gente vai ter os diversos clientes aqui que querem acessar um determinado serviço, né, dentro do nosso servidor. E aqui a gente vai ter servidores específicos, né? A gente vai ter um servidor de catálogos, um servidor de vídeo, um servidor de fotografias e um servidor web. Então, cada servidor desse vai armazenar serviços, informações relevantes para um determinado público, né? Então, esse cliente aqui ele pode querer acessar os vídeos, esse outro cliente pode querer acessar um servidor web, esse aqui vai acessar um servidor de fotografias, e tudo isso vai ser feito aí através da internet, tá? A gente também poderia ter um outro elemento aqui, né? Ou seja, um servidor geral aqui que recebe as requisições e faz o acesso aqui ao outro servidor específico, né? Podendo tornar aí até a aplicação mais segura, né? Porque o cliente não vai acessar diretamente o servidor mais específico, né? Ou seja, você tem uma camada maior aí de segurança também. E um grande problema do padrão arquitetural cliente-servidor é que o servidor ele é um ponto de falha, né? Ou seja, se acontecer qualquer problema aqui com o meu servidor, o meu sistema fica indisponível, né? Nenhum cliente vai conseguir mais acessar. Por quê? Porque o servidor não vai conseguir responder às requisições, né? Então isso é uma falha da arquitetura aí, do padrão arquitetural cliente-servidor, que muitas vezes, se não for tratada de forma adequada, pode pode trazer prejuízo muito grande aos clientes, tá? Já na arquitetura peer-to-peer, né, ou a ponto, não há distinção entre os nós, certo? Cada nó ele mantém seus próprios dados e endereços de clientes conhecidos e cada nó é cliente e servidor ao mesmo tempo. Então, se esse carinha aqui, que é o servidor, ele for derrubado, esse outro aqui que está próximo a ele vai poder ser, né, se tornar o servidor e compartilhar a informação com quem necessitar, tá certo? A vantagem, né, da comunicação peer-to-peer é que não há ponto único de falha e a desvantagem é o tempo de consulta, né? Porque se eu não sei exatamente onde eu quero buscar aquela informação, eu tenho que sair enviando a pergunta para os meus vizinhos e o meu vizinho, se não tiver aquela informação que eu estou requisitando, ele pergunta para o vizinho dele e esse para o vizinho seguinte e assim você tem um encadeamento, né, muito grande de mensagens de busca por uma informação que você está esperando, tá? Então, isso aí é uma grande desvantagem da arquitetura peer-to-peer quando comparada a cliente-servidor. Ah, só então qual é a melhor? A melhor é a que vai resolver o seu problema, certo? Então, você tem que escolher a melhor para resolver o seu problema. Se você faz poucas requisições que são muito importante, né? Ou seja, que não pode ter falha em nenhum momento, por exemplo, talvez a peer-to-peer seja mais indicada. Mas se você não tem tanto prejuízo, se você prefere a agilidade, se você faz muitas requisições de busca por recursos, então a cliente-servidor seria mais indicada, tá? Então vai depender de cada problema que está sendo realizado. Tá? Dando continuidade, né? A web, ela usa uma arquitetura cliente-servidor, né? E ela é orientada à requisição e resposta. Utiliza o DNS, né? O protocolo DNS, que é um tipo de servidor que mapeia nomes para endereços IP. Então, o seu navegador, ele vai primeiro se comunicar com o servidor DNS para fazer a conversão do nome lá da sua URL, né? Google, UOL, UFC, por exemplo, para o endereço IP daquele servidor. Então, o DNS Server responde para o cliente e o cliente, então, agora pode acessar diretamente o servidor específico a partir do endereço IP dele. Tá? E aí fazer a comunicação de troca de mensagens de forma que a gente já viu. E essa geração dinâmica de conteúdo, né? No início a gente só tinha páginas estáticas, né, na web, ou seja, você não tinha muita interatividade nas páginas, eram páginas fixas, né, onde você ia lá, acessava a informação e encerrava, né, o fluxo de interação aí com o servidor. E a evolução é que agora é possível executar um programa, né, para gerar essas páginas. Aí começou-se a utilizar templates com códigos embutidos e eventualmente o código fora do servidor web, né? Então, isso aqui é um exemplozinho, tá? E como fazer, né?
Então, você pode mapear a URI para o programa correto, né? Você pode passar parâmetros, executar programas a partir do servidor, manipular armazenamento persistente, manipular cookies, né? Tratar erros, devolver o resultado para o usuário. Então, isso são tarefas comuns, né, do desenvolvimento web, que geralmente elas são automatizadas aí pelos frameworks, tá? Então a gente vai ver aí mais na frente um framework que facilita bastante o desenvolvimento de aplicações web por fazer essa automatização desses processos, né, de manipulação de cookies, tratamento de erros, passagem de parâmetros, leitura de parâmetros, né, mapeamento da URI para o programa e etc. Tá? Então, essas tarefas comuns, né, gerenciamento com banco de dados também, né, troca de armazenamento e resgate de informação também é bastante comum ser feito por frameworks especializados que facilitam, né, reduzem o tempo e diminuem a complexidade do desenvolvimento de aplicações web. Bem, e o padrão MVC que a gente viu anteriormente, né, que é só falando um pouquinho a mais dele, o objetivo principal dele é você separar a organização dos dados, né, ou seja, o modelo da interface do usuário e da apresentação, que é a parte da visão, e o controlador ele media essas ações do usuário requisitando acesso a dados e ele apresenta dados para renderização pela visão. Então o controlador se comunica com o modelo, né? E o modelo pode enviar informações para a view, mas a view não faz requisições diretamente ao modelo, né? A view requisita ao controle e o controle então acessa o modelo. Tá? Isso é uma restrição de segurança para que as informações sobre a modelagem dos dados não sejam expostas para o usuário que vai acessar o serviço, tá? Aqui, né, as ações do usuário, você tem diretivos para renderizar os dados, né, no controlador. Na view você tem os dados providos para as visões através do controlador. E o modelo ele faz a parte de ler dados, atualizar dados, tá? Bem, pessoal, essa aula ficou um pouquinho mais curta, né? Então, a gente vai parar esse vídeo por aqui e a gente continua essa aula no próximo vídeo, tá? Obrigado novamente, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.